Então, hoje a gente vai falar sobre uma prática muito comum na anestesia, que são os anestésicos locais e bloqueios, hack peridural. Então, isso faz parte da nossa rotina, da nossa vida diária, e hoje, ainda mais nos tempos de Covid, a gente tem procurado favorecer, né, a via aérea, não entubar, não utilizar a via aérea para minimizar o possível aerossol na disseminação do vírus. Então, hoje, ainda mais do que nunca, é muito mais atual, o que a gente puder fazer de procedimento cirúrgico, o que a gente possa fazer com hack anestesia, ou bloqueio de nervos periféricos, a gente tem preferido fazer dessa maneira. A peridural, eu costumo dizer, já foi muito utilizada. A gente vai ver aqui a diferença de técnica, mas, na verdade, a peridural hoje, ela está sendo utilizada já há algum tempo, né? Pelos últimos 10 a 15 anos, a gente tem utilizado basicamente a peridural para fazer o quê? Para fazer analgesia. Então, desde a analgesia no trabalho de parto, que com o advento do parto humanizado, essa analgesia ficou necessária. Então, a gente fazia praticamente, durante muito tempo se fez praticamente cesárea para todo mundo, hoje a gente tem feito, voltou, né? Tem tido essa discussão, o parto humanizado, e a anestesia entra nesse momento fazendo uma peridural, já a partir dos 6 centímetros de dilatação, que é a parte mais dolorosa, onde faz a distensão do períneo e o coroamento do bebê. Então, ela onde distende, nessa última fase da dilatação, ela distende principalmente o plexo sacral e vai até T2. Então, é muito doloroso. E a analgesia é feita, então, com uma peridural. Muitas vezes a gente passa um catéter, tipo com 6, 7 centímetros, e faz pequenas doses de anestésico local. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O de preferência tem sido a ropivacaína, que seria uma versão 2.0 da bupivacaína. E aí, e vai fazendo doses adequadas que promovem algum grau de analgesia, bastante grau de analgesia. A gente não costuma fazer antes de 7 centímetros de dilatação, a gente não faz uma dose muito alta. Por quê? Porque a gente pode, nesse momento, inibir o trabalho de parto. E aí o bebê tem que passar o fórceps, ou então tem que virar uma cesárea de emergência. Então a gente espera, tem critérios, né, para fazer a analgesia, então você espera quando a dilatação está mais ou menos em torno de 7 centímetros, e que você não vai impedir o trabalho de parto de seguir adiante. Mas nada impede que você passe com 5 centímetros o catéter. Você passa o catéter no espaço peridural e você vai fazer a analgesia, a medicação, só quando a paciente estiver com 7 centímetros em média. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns anestésicos da nossa prática, e vou falar também de alguns anestésicos que vocês vão utilizar no pronto-socorro, que comumente a gente usa. Vocês serão residentes em alguma especialidade ou vão lidar com o dia a dia do pronto-socorro. Então, a gente é interessante que vocês tenham contato, saibam alguma coisa sobre alguns tipos de anestésicos locais. Alguns bloqueios, que hoje também tem ficado em voga, a gente faz bloqueios, principalmente bloqueios ortopédicos, ou então de extremidades, com o advento do ultrassom, que veio revolucionar a anestesia e a medicina de analgesia, de dor. E vamos falar dos mais comuns, que são a hack peridural. Então, antes de falar de analgesia, a gente lembra como que se transmite, como que se propaga o nosso impulso elétrico. Então, vamos dizer que vocês estão aqui no home office, e a gente deseja mexer, caiu o celular no chão, caiu a caneta no chão, e você deseja pegar e movimentar o seu braço. Então, você vai ter um impulso elétrico, você tem o pensamento,
que esse impulso elétrico vai até seu braço, a sua mão, e você executa o movimento. Então, esse impulso elétrico ele vai ser propagado. E lembrando um pouquinho dos eventos elétricos na nossa célula nervosa, de fisiologia, a gente lembra que um potencial elétrico ele vai ser gerado pelo quê? Pelas bombas de sódio e potássio. Então, quando ele estiver em repouso, ele vai ser um potencial de membrana que ocorre antes da célula ser excitada. A partir do momento que ela é excitada, nós vamos botar em funcionamento essa bomba de sódio e potássio. Então, tem uma representação esquemática. Então, aqui a gente vai ter o desencadeamento desse impulso elétrico. Alguns canais de sódio vão abrir, depois mais canais de sódio vão abrir, até que ele se fecha e acontece o quê? A repolarização. Os canais de potássio, então, vão ser os dominantes, os protagonistas nesse momento, e quando os canais de potássio se fecham, a gente vai ter, então, um novo potencial de ação que vai dar entrada, vai começar de novo com a entrada dos canais, a abertura dos canais de sódio. Aqui a gente tem, né, o nosso neurônio em repouso, e a partir, olha, vocês observam na seta lá em cima, o impulso nervoso em movimento. Então, essa bomba de sódio e potássio, esses canais de sódio vão abrir e vão fechar. E assim, o nosso fluxo elétrico vai percorrer a nossa membrana. Então, o sentido é o corpo celular, o axônio, do estado de repouso, ele vai estar polarizado. E na presença do estímulo, houve o quê? Uma despolarização da membrana que permite que aumente a permeabilidade aos canais de sódio. Então, os canais de sódio se abrirão. E depois vão se fechar, e aí nesse momento vai ter o quê? Aumento da permeabilidade aos canais de potássio e a saída deles do axônio. Muito bem. Então, a gente sabe que a bomba de sódio e potássio vai ser fundamental nesses canais para desencadear esse estímulo. E como que o nosso anestésico local vai funcionar? Ele vai bloquear esses canais de sódio dependente da voltagem. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão impedir que haja a passagem, a abertura desses canais de sódio e a consequente repolarização. Tá? Então, de que maneira ele vai influenciar? Ele vai ocluir, ele vai se ligar a sítios específicos na face interna da membrana desse canal. A gente tem um esquema aqui que a gente vai entender bem direitinho. Então, esse anestésico local, dentro do nosso canal de sódio, ele vai bloquear esse canal e vai impedir a entrada de sódio. O que acontece? Não vai acontecer a despolarização e o nosso potencial de ação e a condução do impulso nervoso vão ser ocluídos, não vão ser permitidos que aconteça. E aí, claro que isso vai, por exemplo, a lidocaína. Quanto tempo vai durar isso? Então, além do bloqueio desse impulso, mais ou menos 1 hora. Em comparação à bufacaína, ela tem uma duração de 3 a 4 horas. Então, hoje a gente nem tem mais na versão comercial a lidocaína, porque se descobriu-se que a lidocaína é extremamente tóxica. Ele faz uma radiculite para o nervo, mas durante muitos anos a gente não tinha esses conhecimentos fisiológicos. Na década de 80, anos 90, se utilizava muito a lidocaína. Ela era numa concentração a 5%. Vocês sabem que a lidocaína, geralmente, que a gente usa para anestésico local, lá no pronto-socorro, para suturas, ou para pequenas suturas, ou para você fazer esses bloqueios locais de punções profundas, enfim, você utiliza 2%. Mas para apresentação, quando a gente utilizava na raquianestesia, a gente utilizava a lidocaína 5%. Então, ela era uma concentração maior, mas com o tempo observou-se que você fazia uma radiculite, ou seja, uma inflamação neural. Então, por isso ela foi abolida do bloqueio da raquianestesia. A gente acaba utilizando ela só quando você vai fazer anestesia local para punção ou para suturas, não é?
Então, a gente, será que o que vai determinar? Então, apesar de todos os anestésicos locais, de uma maneira geral, eles bloqueiam os canais de sódio, eles impedem que esses canais de sódio se abram, cada um deles, eles têm uma peculiaridade, que a gente vai chamar de farmacocinética. Então, essa farmacocinética específica de cada anestésico está baseada em algumas outras propriedades que a gente vai comentar já já. Então, em relação à farmacologia, a gente sabe que a nossa membrana neuronal ela é bilipídica, então nós temos uma bicamada lipídica. Então, o anestésico ele consegue passar porque ele é lipossolúvel, entendeu? Então, não adianta eu fazer um anestésico que ele não tenha afinidade pela camada lipídica. Então, ele vai lá dentro do nervo, no citoplasma do axônio, e liga-se ao seu receptor, que é dentro do canal de sódio, e bloqueia esse canal. Então, aqui, ó, tá vendo? Ali a gente tem uma setinha que dentro do nosso axônio, a gente vai se ligar lá dentro do nosso sítio específico de receptor. Aqui a gente tem um poro, olha, essa é uma representação à esquerda, uma representação esquemática da camada bilipídica, e disperso nessa camada a gente vai ter os nossos canais de sódio. Então, à direita a gente tem esse canal de sódio e o nosso anestésico local, ele vai se ligar, são essas bolinhas verdes no interior, e eles vão ocluir e impedir a sua despolarização, a sua abertura. Aqui, olha, a gente tem outro modelo, que é o modelo de mosaico. E ao longo da nossa fibra, dos nossos neurônios inibitórios, a gente vai impedir a propagação do nosso potencial de ação. Aqui, a nossa representação. Tá bem? Então, a gente tem, olha, na nossa fibra dendrítica, o nosso canal de sódio, e essas bolinhas roxas vão ocluir lá, se ligar lá dentro do meu canal de sódio. E quem que essas fibras vão bloquear? E quem que esses canais de sódio vão bloquear? Então, nós temos aqui, basicamente, dois tipos de fibra que são subdivididas. Então, eu tenho a fibra alfa, a beta, a delta e fibra C. Todo mundo já sabe, e a gente vai voltar nesse assunto quando voltar a falar de dor, que nós temos, em relação à transmissão da dor, nós temos as fibras A delta e fibra C. As nossas fibras A delta e fibra C são as grandes transmissoras da dor. A delta, você teria uma transmissão de uma dor mais específica, por exemplo, e as fibras C inespecíficas. Por exemplo, você pisa num vidro na rua e você retira o pé. Então, você sabe dizer que você vai ter dois tipos de dor. A dor aguda, inicial, que vai ser transmitida pelas fibras A delta. Essa fibra A delta, ela é mais espessa que a fibra C, ela tem alguma mielina, porém vocês observam que ela não é tão mielinizada como a fibra A alfa, mas ela ainda tem algum grau de mielina. Então ela vai transmitir essa dor inicial que te faz retirar o pé do local. A partir do momento que você tem esse início dessa dor aguda, você fica com uma sensação de latejamento, que seria o que a gente chama a dor crônica. Então, cada uma desses tipos, elas às vezes é simultânea. Você tem a dor empontada, que é a dor aguda, e imediatamente após você tem as fibras, a dor crônica, que é a que vai permanecer. E essa, nesse momento, seria transmitida pelas fibras C. As fibras A delta, vocês conseguem discriminar exatamente que tipo de dor que foi. Então, eu posso, ao pisar, mesmo sem olhar ou tocar, eu posso saber que foi uma dor o quê? Empontada, diferente de uma dor em queimação. Então, que localização ela está no meu pé? Ah, foi na planta do pé, foi na face anterior, foi na face lateral. Então, eu consigo discriminar a minha dor. Isso é permitido por causa dessa
fibra que transmite, que é a fibra delta. É uma fibra que te dá uma noção mais específica da dor. A gente vai aprofundar esse tipo de raciocínio, vamos falar especificamente sobre dor. A fibra C vai ser aquela dor inespecífica, mas é uma dor contínua, é uma dor surda que vai persistir por dias, talvez, né? E ela tem como característica ser amielinizada. São fibras finas. Então, quando você vai fazer um bloqueio com anestésico local, ela seria o quê? Uma das primeiras fibras a serem bloqueadas, porque elas são mais finas. Muito bem. Diferentemente, eu tenho as fibras alfa, principalmente, que ela tem como características são as vias de tato e propriocepção. Então, seria fibras motoras, vamos dizer. Então, são fibras muito rápidas, vocês podem observar pela velocidade. E fibras, são fibras mais grossas e são fibras que transmitem com muita rapidez os estímulos, principalmente os estímulos sensoriais. Então, a gente tem como estímulos sensoriais as fibras A-alfa e A-beta. Isso tudo vai ser importante para a gente quando a gente fizer uma anestesia e você saber que tipo de fibra que vai ser bloqueada primeiro, inicialmente. Então, as fibras da dor vão ser as primeiras a serem bloqueadas. Às vezes não dá para ter essa sensação e essa diferença. Às vezes você sente tudo junto ao mesmo tempo agora. Mas quando a gente, eventualmente você consegue delimitar exatamente temperatura, dor e depois a função motora que se perde por último. E a explicação é por causa disso. Então, aqui a gente tem outra classificação. A velocidade com condução das fibras A-alfa e A-beta, elas têm como explicação é porque elas são fibras mielinizadas e o impulso, em vez de ser transmitido linearmente, ele acaba sendo saltatório. Vocês lembram dos nódulos de Ranvier? Então, o impulso ele passa de um nódulo de Ranvier a outro. Então, passa muito mais rápido do que se você tivesse que percorrer todo o caminho. Então, quando a gente fala em anestésico local, a gente fala que são substâncias que, em concentrações apropriadas, elas vão bloquear de forma reversível a propagação de impulsos elétricos nos sucessivos excitatórios. Então, vão bloquear tanto a parte sensitiva, porque a gente vai trabalhar com as fibras sensitivas, quanto as fibras motoras, né? Inicialmente, a gente teve como primeira anestesia, em 1884, Kohler, ele fez uma cirurgia de catarata e ele utilizou a cocaína. A cocaína foi o primeiro anestésico a ser utilizado. Beer utilizou a cocaína em 1898 para fazer um bloqueio subaracnoide, que nada mais é do que a raquianestesia. Vocês observem que todos os anestésicos, bupivacaína, lidocaína, tem essa caína na fórmula em homenagem à cocaína. Então, todos eles são derivados, de alguma maneira, desse primeiro anestésico que foi utilizado, que foi a cocaína. Em 1905, a tetracaína e a cloroprocaína, elas foram realmente os primeiros anestésicos sintetizados. Em 1944, na guerra, era necessário, se tornou muito necessário, a lidocaína, então, foi sintetizada. Em 96, a ropivacaína e a levobupivacaína, que seriam, vamos dizer, versões mais suaves da bupivacaína. Com exceção da cocaína, eles tiveram uma base, mas eles se desenvolveram. Os anestésicos locais possuem um anel aromático, hidrofóbico, mas vocês lembram que é necessário que a gente tenha uma penetração hidrofílica numa camada intermediária, para que possa penetrar na camada do nosso axônio e conseguir bloquear os canais de sódio. Então, nós podemos dividir os anestésicos locais de diversas maneiras. Então, a gente pode dividir pequena duração, longa duração, ligação éster, ligação amida, potentes e não potentes. Então, de modo geral, a gente divide em ligações éster e ligação amida, que são pequenas diferenças químicas.
E a gente tem aqui a nossa porção lipofílica, em relação a que nós temos alguns representantes, a prilocaína, a lidocaína, a cloroprocaína ainda é utilizada hoje, principalmente anestésicos de dentista. E a gente tem como grande característica entre eles as propriedades físico-químicas das drogas. Então a gente tem a lipossolubilidade, o grau de ionização e a afinidade proteica. Muito bem. Quando a gente fala de anestésico local, olha, se a gente relaciona cada uma dessas propriedades a uma qualidade do anestésico. Então, se a gente pensar, vamos dizer que amanhã surge um novo anestésico local e eu não conheço nada desse anestésico, eu já não estou fazendo residência, como é que eu posso descobrir que se esse anestésico vai ser um anestésico adequado, se esse anestésico é um anestésico que vai durar, qual é o início de ação, ele é potente, ele vai ser tóxico, como é que eu posso me posicionar em relação a essa medicação? Basta eu analisar o perfil. Então, quando você olha propriedades físico-químicas, é como você olhar o Instagram, ou você olhar o Facebook do anestésico local. Então, eu tenho lá, lipossolubilidade, eu vou relacionar o quê? A minha potência. O grau de ionização, início de ação. Então, se eu tenho um início de ação muito rápido, eu vou ter esse grau de ionização, ou seja, se eu tenho uma pK muito alta, eu vou ter um grau de ionização maior e eu vou ter, então, o quê? Um início de ação rápido. E a afinidade proteica, se esse anestésico vai ter o quê? Ser tóxico ou não, se vai durar mais ou não vai durar menos. Então, vocês observem aqui, olha, que a gente tem 4, 5 representantes, a gente nem usa mais a etidocaína, nem a mepivacaína. Representantes aqui a gente tem a bupivacaína, a grande maioria dos hospitais tem é o quê? Bupivacaína e lidocaína. A ropivacaína e a levobup são bem pouco utilizadas, embora a gente tenha utilizado bastante a ROP, porque vocês vão saber por quê. A ropivacaína é bem menos tóxica, tem bem menos efeitos colaterais. Ela foi baseada na bupivacaína, mas tem bem menos efeitos colaterais, e a gente então tem utilizado principalmente para fazer peridural. Mas são drogas, tanto a ROP quanto a levo, drogas de uso basicamente do anestesista, né? Ou de profissionais que lidam com a dor. Mas, tanto a lidocaína quanto a bupivacaína é de domínio do pronto-socorro, do CTI, do centro cirúrgico. Todo mundo já fez um bloqueio ou vai fazer com lidocaína ou com bupivacaína. Tá? Vocês observam que em relação à lipossolubilidade, e é facilmente explicável, se você tem muita lipossolubilidade, se você tem um coeficiente de partição, sangue, você vai ter o quê? Maior penetração na camada lipídica. Se tem maior penetração na camada lipídica, o que vai acontecer? Você vai, então, penetrar mais e bloquear mais canais de sódio, não é verdade? Então, quando a gente fala em importância da PK, a PK já vai abordar um outro aspecto, seria o quê? O início de ação. Então, olha que você está lá fazendo anestesia e você quer fazer uma sutura no seu paciente do pronto-socorro. E aí você vai, então, você quer fazer anestesia. Uma droga que, em menos de 1 minuto, ela anestesia logo a área que você quer suturar, ou você quer fazer um anestésico que vai demorar lá, o quê? 5 a 10 minutos para a anestesia você poder suturar. Então, de acordo com o que você deseja, você vai utilizar um anestésico, você tem a sua indicação. Então, nesse momento, você vai querer o quê? Um anestésico local, de início de ação muito rápida, e por isso ele tem que ser um anestésico com uma PK muito alta. E por que isso é, o que é PK? Então, como que ele influencia, como essa PK do anestésico local influencia a velocidade de ação? O que é a PK? O PK é a fração de anestésico local que determina qual a quantidade da droga existente em forma ionizada, em um determinado pH. Então, por exemplo, um paciente que está lá no seu pronto-socorro, sofreu um acidente e ele não perdeu sangue, ele não está com infecção nem nada, ele vai ter o quê? O pH fisiológico a princípio.
É o caso do nosso paciente da rotina, é o caso do nosso paciente que a gente vai eletivamente fazer anestesia. Então, eu vou trabalhar com ele como se ele tivesse um pH ideal, pH fisiológico. Então, se o meu pH é fisiológico, o meu anestésico local, ele vai apresentar o quê? Uma forma ionizada maior. Por quê? A pK dos anestésicos locais é maior do que 7,4. Então, eu tenho uma lidocaína. A lidocaína tem um pK de 7,9. Em pH fisiológico, eu vou ter o quê? 25% na sua forma não ionizada. Então, se eu tiver uma fração na forma ionizada, eu vou ter muito mais, a minha lidocaína vai ser muito mais rápida. Eu tenho um início de ação muito mais rápido. Diferente da minha bupivacaína, por exemplo, que tem um pK de 8,1. O 8,1 vai ser muito maior do que o meu pH, então ela vai apresentar 15% na sua forma não ionizada. Dessa maneira, eu posso, só de olhar a minha pK, que o quê? Que a minha lidocaína ela vai ser muito mais, um início de ação muito mais rápido. Tá? Em tecidos infectados, o que vocês acham que vai acontecer? Quem quiser se manifestar, pode se manifestar. Vocês já ouviram dizer no pronto-socorro que fala assim, nem vou fazer anestesia nesse paciente com debridamento, por exemplo, a anestesia local não vai pegar. Por que a gente ouve essa frase? Se vocês não ouviram, talvez vocês vão ouvir, que o anestesia, ela no tecido infectado purulento, ela vai ser falha. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Exatamente explicado pela teoria da PK, não é verdade? No tecido infectado a gente não tem uma acidose. Esse pH não vai ser reduzido, então eu vou ter uma menor fração não ionizada e o meu efeito será muito mais lento. Em relação à importância da lipossolubilidade, a gente começou a falar que drogas lipossolúveis elas vão penetrar mais facilmente a membrana para exercer o seu efeito. Então, se ela tem muito mais afinidade lipofílica, eu tenho muito maior penetração e é muito mais fácil eu bloquear o meu estímulo elétrico. Então, eu sei que minha bupivacaína é 4 vezes mais potente que a lidocaína, e a gente pode voltar lá e olhar o nosso coeficiente. Olha o nosso coeficiente de partição óleo-sangue. Então, ela tem, olha, 27,5 de partição ela tem um coeficiente de lipossolubilidade muito maior do que, por exemplo, a lidocaína. Então, baseado nisso, eu posso dizer que a minha bupivacaína é mais lipossolúvel e, portanto, mais potente. Agora, outro fator a ser analisado, quando você quer analisar um anestésico local, quando você quer analisar o perfil do seu anestésico local, é a importância da ligação proteica. Então, quanto maior a ligação proteica, maior a duração da droga. E isso, então, é verdade para quando a gente fala que eu tenho a bupivacaína, dura muito mais. Um dos motivos da lidocaína ser abolida foi esse, porque ela tinha uma duração de apenas 1 hora e está explicado pela sua baixa ligação a proteínas. Olha a procaína, que ela tem, então, uma ligação a proteínas de apenas 6%. O que acontece? Lembra, essa anestesia utilizada, anestésico local, utilizado principalmente no dentista. Lembra, o dentista ele fala assim, olha, vou fazer mais anestesia. A anestesia é mais fugaz. Então, você tem que repicar várias vezes para poder você manter uma analgesia constante. Vocês podem observar. Isso está relacionado à duração da ação, relacionado à ligação à proteína. Aqui a gente tem um vídeo que vai falar exatamente da nossa contração muscular.
Aqui, olha, eu quero que o meu impulso elétrico ele passe. Então, meu neurônio motor, ele passa, eu vou ter a transmissão, olha, axonal. Então, no meu terminal pré-sináptico, eu vou liberar, então, a junção. Isso aqui é um tipo de receptor pré e pós-sináptico. Então, eu vou transmitir o meu impulso aqui exatamente, olha, na nossa fibra muscular, como vai se realizar a nossa transmissão elétrica. Aqui uma outra representação dos nossos canais de rianodina. Esses canais de rianodina, eles têm tudo a ver com a hipertermia maligna. Há uma alteração, hipertermia maligna. Não tem nada a ver com a aula, mas é porque os canais de rianodina na hipertermia maligna, que são os canais da contração esquelética, eles ficam permanentemente abertos, a gente não consegue fechar, a não ser que a gente dê o antídoto. Então, estão exemplificados aí no nosso desenho, no nosso esquema. Então, a gente faz uma contração muscular sustentada. Então, o anestésico local ele vai entrar na nossa camada lipídica e bloquear lá no nosso terminal axônico, bloqueia basicamente. Então, se eu tiver um anestésico desconhecido, como que eu vou analisar esse perfil? Olha, eu vou avaliar a lipossolubilidade, a sua pK e eu vou avaliar a sua ligação à proteína. Tá ótimo. Então, eu já escolhi, eu descobri o meu anestésico local, eu já sei, eu dei uma olhadinha lá na farmacocinética dele, e eu agora quero ver como que esse anestésico local ele vai ser absorvido e vai ser difundido no meu organismo. Uma coisa que era antigamente, se utilizava muito, a gente não tem, hoje a gente tem acesso através do ultrassom. Então a gente consegue visualizar pelo ultrassom e fazer uma quantidade bem menor de anestésico local ao redor do que é o ideal, do perineuro. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer eu tenho uma fratura no meu cotovelo, no meu antebraço, e eu quero fazer um bloqueio do meu plexo braquial. Então, eu teria que bloquear nessa região do meu antebraço, o quê? Mediano, ulnar, radial. Então, é melhor que eu bloqueie o plexo braquial numa porção mais ascendente. Tá ótimo. A gente fazia, há 20, 30 anos atrás, fazia cegas. Então, você, pela anatomia, você identifica os planos anatômicos e fazia a injeção no bloqueio de plexo. Mas, com o advento do ultrassom, você pode, e a gente vai ter uma imagem, um vídeo que a gente vai poder ver isso, você vai conseguir utilizar o anestésico local ao redor de cada tronco. Então, olha que interessante. Então, você fazia uma quantidade de 40 a 50 ml de anestésico local, porque você não sabia onde você estava, você baseava em planos anatômicos, você não enxergava. Hoje, com o advento do ultrassom, você pode fazer apenas 2, 3 ml para cada tronco. Então, eu treino tronco superior, tronco médio, tronco inferior, eu vou dar um total de 9 a 10 ml. Por quê? Porque eu vou rodear o meu perineuro, que seria o mais indicado. Outra coisa que se fazia muito era a adição de substâncias ao anestésico local para fazer com que ele durasse mais. Então, você hoje faz o anestésico local e esse anestésico local, ele vai ser o quê? Absorvido pelos tecidos. De que maneira? Ele vai ser retirado pela circulação, não é verdade? Se você tem uma frequência cardíaca mais alta, o que vai acontecer com esse anestésico local? Ele não vai ser retirado de uma maneira mais rápida, né? Então, você observa que o débito cardíaco, ou seja, a frequência cardíaca mais alta, a pressão arterial mais alta, vão fazer com que esse anestésico local dure menos, né? Ou seja, ele vai ser retirado e metabolizado mais rapidamente. E então se fazia o quê? Uma tentativa de uma adição de determinadas substâncias para impedir que esse
para durar mais, para fazer com que esse anestésico local dure mais. Uma das substâncias utilizadas durante muito tempo foi a adrenalina, porque a adrenalina, junto com o anestésico local, faria o quê? Uma adição, uma vasoconstricção local, e então, se você faz vasoconstricção, os vasos sanguíneos não retirariam esse anestésico rapidamente, então você teria uma durabilidade maior da analgesia. Isso se provou inconsistente, porque a bupivacaína, ela tem por si só, per si, um fator de vasoconstricção, ela tem propriedades vasoconstrictoras muito similares à adrenalina. Então, não é necessário você adicionar uma nova substância para fazer o mesmo papel. Mas isso é verdade em relação à lidocaína, porque a lidocaína tem propriedades vasoconstrictoras muito baixas. Então, a gente pode utilizar o quê? A gente pode utilizar uma quantidade de adrenalina para fazer com que a lidocaína dure mais, porque você faria vasoconstricção. Muito cuidado só que a gente não deve fazer a adição de adrenalina quando fizer anestesia em extremidades, pontas dos dedos, orelhas, pênis, observa porque você pode fazer necrose dessa ponta de nariz, você pode fazer necrose das extremidades. Então, sempre que fizer anestesia para extremidades, nunca deva adicionar adrenalina nem substância nenhuma vasoconstrictora. Em relação à absorção, a gente tem duas considerações. Então, essa vascularização local e a dose administrada, os pacientes hipertensos e taquicárdicos. Lembrando sempre que se o paciente estiver com dor, a taquicardia geralmente vai fazer parte da sua atuação médica. Então, talvez seja necessário você fazer o quê? Analgesia. Então, a atenção do médico deve ser multifocal. A gente tem sempre que pensar em todas essas possibilidades. Lembrando também que na absorção maciça você tem que sempre se atentar para as doses, porque se a gente fizer uma quantidade muito grande de lidocaína, você deve sempre saber a dose e calcular de acordo com o peso do paciente, você pode fazer uma intoxicação. E isso pode levar à bradicardia, sistolia, no caso da lidocaína, ou você fazer com a bupivacaína, intoxicação até gerando uma manifestação neural, vamos dizer, vertigem, diplopia, crise convulsiva. Então, a gente sempre, você imagina um paciente politraumatizado, e aí chamam você para suturar lá no pronto-socorro, e ele tem múltiplos cortes, múltiplas suturas, e você começa, então, a fazer anestesia, e cada anestesia que você faz, cada sutura que você faz uma quantidade. Se você não se preocupar em dosar a quantidade do anestésico, você pode ser que você use um volume muito maior e que isso leve, então, a uma intoxicação. Aí o paciente começa a referir a você, doutor, estou com um gosto metálico na boca, esse provavelmente é o primeiro sinal de intoxicação pelo anestésico local. Tenho vertigem, eu estou ficando tonto, e pode ser o passo, então, de fazer uma crise convulsiva por causa do excesso de anestésico local. Então, a gente tem a distribuição e a biotransformação, eles são tóxicos. Como que a gente vai saber disso? Então, a gente tem dois tipos de metabolização. A gente tem... Lembra que a gente dividiu os anestésicos locais no começo entre ésteres e amidas? Uma grande diferença entre as amidas e os ésteres é que eles são metabolizados de formas diferentes. Os ésteres, com exceção da cocaína, eles são metabolizados pelas esterases plasmáticas e metabólitos inativos. Aí você pensa assim, nossa, ótimo, então é esse o anestésico que eu quero utilizar. E porque ele, na verdade, não deixa nenhum resquício da droga e ele é muito pouco tóxico. E as amidas, ao contrapartida, são metabolizadas pelas amidases hepáticas, ou seja, pelo citocromo P450, e se você tiver um paciente, são hepatotóxicos, né? Então, dependendo da quantidade, ou se o paciente tiver algum grau de insuficiência hepática, isso pode ser deletério para ele. Antes de responder a pergunta, como
que os amidas e os ésteres são metabolizados de forma diferente? As amidas, eles têm como característica serem anestésicos mais potentes. Quem são os representantes dessa classe? A bupivacaína e a lidocaína. Os ésteres, eles são metabólitos inativos, mas por isso mesmo eles são o quê? Pouco potentes. Em relação ao anestésico local, que a gente pode afetar e utilizar durante a gravidez, vocês acham que o anestésico local pode afetar o feto? Por que ele pode afetar? O sofrimento fetal tem algum tipo de interferência nessa passagem do anestésico local através da barreira placentária? Então, são perguntas que a gente deve se fazer quando você pensa em metabolização. E a resposta é para isso, é exatamente essa. Se eu for fazer um éster, ele não tem praticamente nenhum efeito, né? Porque ele vai ser metabolizado nas minhas estearases plasmáticas. E as estearases são dependentes de quê? São dependentes mais de temperatura. Na verdade, eu não tenho hidratação ou não, na verdade, eu não consigo atingir nenhum tipo de concentração suficiente para ultrapassar a barreira placentária. Mas as amidas, elas têm, principalmente as que estão com menor grau de ligação proteica, elas vão atravessar a barreira placentária com maior facilidade. Um dos grandes motivos que a gente utilizava muito, vocês lembram que a lidocaína, por exemplo, ela tem o quê? Menor ligação à proteína, então ela era muito indicada para fazer cesárea, porque ela acabava fazendo, era muito rápida, então ela era menos potente. Em relação ao sofrimento fetal, o que você pensa? Você vai, como que esse sofrimento fetal vai alterar a passagem do anestésico local? Aí cai o mesmo princípio da acidose. Porque se você imaginar que o sofrimento fetal, o bebê, ele vai ter uma oferta diminuída de oxigênio e ele vai estar em acidose, você vai fazer o quê? Ele vai ser mais sensível aos efeitos do anestésico local. Então, o sofrimento fetal causando acidose fetal, uma maior fração da droga vai ser responsável e suficiente para causar o quê? Uma toxicidade. E acumula nessa circulação fetal, causando essa toxicidade fetal. Então, realmente, o sofrimento fetal, talvez a gente tenha que ajustar a dose ou utilizar drogas que elas não tenham um dos motivos que a gente utiliza uma quantidade menor de anestésico local e drogas que têm maior afinidade proteica para impedir que a lidocaína, como a lidocaína, que passava a barreira placentária com muita rapidez. Então, a bupivacaína, que tem praticamente quase totalmente ligada à proteína, a gente, vamos dizer, tem maior segurança da droga. Foi um dos motivos que a gente acaba não utilizando. Utilizava-se antes por causa da duração, 1 hora, e a paciente não tinha resquício da droga. Mas depois, ao analisar a farmacocinética da droga, a gente observando que ela tem essa ligação proteica diminuída, deu-se preferência à bupivacaína. Por quê? Não ultrapassando a barreira placentária, o feto já tem maior sensibilidade à acidose fetal, você então protege o bebê contra esses efeitos. Mas, mesmo assim, mesmo utilizando a bupivacaína, se você tem uma paciente com sofrimento fetal, que tem uma indicação de sofrimento fetal, é da nossa responsabilidade pensar nisso. Então, por exemplo, a gente utilizava 2, 3 ml, 5 miligramas por ml. Então, a gente utilizava antigamente 15 miligramas de bupivacaína. Hoje a gente não faz mais isso. A gente hoje diminuiu a dose da droga para 10 miligramas. Então, e quando você tem um paciente de sofrimento fetal, você ajusta realmente, às vezes a gente faz 8 miligramas de bupivacaína. Então, essa mentalidade vem cada vez mais, a gente tem diminuído, principalmente em casos de acidose fetal, né? O caso de paciente, por exemplo, que já nem é indicação, mas se você tiver que fazer um paciente desnutrido, um paciente com algum grau de sepse, a gente acaba nem fazendo bloqueio, nem utilizando anestésico local. Um dos motivos é esse, porque a gente vai piorar essa absorção da droga, que vai ser mais tóxica.
Então, a gente, farmacodinâmica, quando a gente fala dos anestésicos locais, a gente pensa em relação principalmente a dois sistemas. A farmacodinâmica, ela se ocupa do efeito da droga sobre os nossos órgãos. E aqui o anestésico local ele tem a atuação principal entre dois sistemas, que é o sistema nervoso central e o cardiovascular. E ele tem três grandes problemas, que é a neurotoxicidade, a cardiotoxicidade e as reações alérgicas. Então, se vocês observarem aqui, olha, em amarelo a bupivacaína, a levobup e a ROP. A gente aqui no UV, a gente já aboliu a utilização da bup, a gente tem utilizado só a ropivacaína. Ainda achamos que a ropivacaína é melhor que a levobup em relação à potência, né? Mas em relação a efeitos colaterais, a levobup ainda parece, tem se apresentado bem similar ou às vezes com alguma superioridade. Mas a gente tem utilizado a ROP com bons resultados. Então, vocês observam que a bupivacaína em amarelo nos gráficos é necessária uma dose muito pequena para causar convulsão, hipotensão, apneia e colapso circulatório. Vocês observem que a gente precisa de praticamente o dobro da dose para causar os mesmos efeitos. Então, isso te dá uma segurança para utilizar a droga, né? A gente acaba utilizando a bupivacaína em raquianestesia, porque a quantidade que a gente tocou, como eu falei para vocês, 8 miligramas, 10 miligramas, é uma quantidade muito pequena, é mais seguro. Em peridural, que a gente utilizava, 30 ml, vai dar quase 200, 150 miligramas, então a gente era mais arriscado, principalmente nos casos dos pacientes, essas pacientes que eu falei para vocês, a gente fazia peridural para todo mundo, pacientes obstétricas em grau de sofrimento fetal, ou pacientes que eles tinham alguma comorbidade. Enfim, a gente tem utilizado a ropivacaína porque é mais seguro. Hoje a gente preza qualidade e eficiência, mas segurança, né? Então, a anestesia, ela ficou marcada durante muitos anos. O paciente tem alergia à anestesia, e isso ficou no imaginário popular, e a gente até hoje paga esse preço. Ah, doutor, eu vou morrer da anestesia, ou eu tenho medo da anestesia, não sabe nem se exatamente por quê, mas é porque as drogas eram muito hepatotóxicas, as drogas eram muito tóxicas de uma maneira geral, cardiotóxicas, e a gente acabou ficando com esse ranço. E por causa disso também, a busca pela segurança e qualidade, aliada à qualidade em anestesia, tem sido o nosso norte, já tem pelo menos 30 anos que se tem se buscado isso. Então, a gente faz associação hoje de bloqueios periféricos com uma quantidade bem menor de anestésicos gerais. A gente vai pincelar sobre isso, eu acho que na última aula, um pouquinho sobre anestésicos, e a gente vai ver que antigamente os anestésicos inalatórios reinavam como os dinossauros, né? E foram extintos. E eu acho que hoje é o caminho dos anestésicos inalatórios. A gente hoje tem são drogas, anestesia venosa total, que a gente tem dado preferência, que são drogas metabolizadas, como a gente vê alguns tipos de anestésicos por esterases plasmáticas, com uma duração de ação bem pequena e sem toxicidade. Então, esse acho que é o caminho da anestesia daqui para frente. Então, aqui, voltando à nossa classificação entre ésteres e amidas, a gente tem a benzocaína, a procaína é utilizada na anestesia do dentista, a tetracaína praticamente não é utilizada, e as amidas, lidocaína, prilocaína, bup e ropivacaína. A grande diferença é pela metabolização, esterases plasmáticas ou metabolizadas no fígado, e as amidas são muito potentes, mas ela tem os efeitos adversos, mas são de grande monta. Em relação aos anestésicos tipo éster, a benzocaína, muito cuidado, ela produz no seu metabolismo o PABA, que é um metabólito super alergeno.
Então, a benzocaína, por exemplo, está presente nesses esses de garganta, esses colutórios de garganta, e que eles possuem essa função, alivia a sua garganta, analgesia da sua garganta. E aí, o paciente, desavisadamente, ele borrifa várias vezes. Então, o spray desse colutório, ele pode ter uma quantidade muito grande de anestésico local e ele acaba desencadeando o quê? Reações alérgicas justamente por causa do PABA. Então, é muito comum o paciente tem dor de garganta, dá uma sprayzada. Tem dor de garganta, uma hora depois, dá uma sprayzada. Então, muito cuidado. Então, orientem os seus pacientes, não usem vocês. Esses colutórios com benzocaína é um anestésico tipo éster. Ele realmente é o quê? Menos tóxico, mas ele tem um potencial de causar alergias. Então, o paciente pode estar fazendo um colutório para a garganta e ele desenvolve placas e coceiras e ele não sabe nem o porquê. Será que é de doenças? Ele nem imagina que seja do anestésico local. Tá? O tipo amida, ele não, ao contrário, ele não apresenta reações alérgicas, como a gente viu, mas ele apresenta aquelas reações tipo convulsão, gosto metálico, hipotensão, e podem, o que você pode, se for, quando você faz a peridural, você pode absorver inadvertidamente uma grande quantidade de anestésico local, e isso fazer uma parada cardíaca, porque ele vai bloquear os canais de sódio e a despolarização do nosso coração. Então, aqui a gente tem as doses, é importante que vocês lembrem das doses. A bupivacaína de 3 a 5 miligramas por quilo, lidocaína de 5 a 7, a levobup e a ropivacaína, nem coloquei, porque, na verdade, a gente quase só a anestesista, basicamente, que tem acesso a esses tipos de medicamentos. E aqui uma figura só para a gente ver o nosso líquido cérebro-espinhal, que a gente já vai falar no acesso do nosso neuroeixo, e um dos sinais de certeza do neuroeixo é que você, ao fazer a RAC, você vai ter a gotejamento de líquor, né? Então, aqui está o nosso líquido, que ele é formado no plexo coroide, nos ventrículos, parecidíssimo com o plasma, e possui uma barreira hematoencefálica. Não, ela renova-se 3 vezes ao dia e eu tenho muito hidrogênio e ela se renova mais ou menos de 3 em 3 horas. Por isso que sempre quando a gente fizer uma punção, seja por anestesia ou seja punção lombar diagnóstica, você deve fazer o quê? Uma hidratação e deixar o paciente deitado por pelo menos 3 horas, para que ele possa repor aquela quantidade de líquido. Se você não fizer isso, pode acontecer o quê? Cefaleia, por causa das diferenças de pressão. Então, você tira uma quantidade de líquido do céfalo raquidiano, você pode achar, é pouco, é 10, 15 ml, mas aquele sistema é um sistema hermeticamente sob pressão. Qualquer alteração de pressão pode desencadear um efeito colateral, uma complicação. E a cefaleia pós-RAC, ou a cefaleia pós-punção, vamos dizer assim, é uma complicação, porque você altera as pressões. Então, é ideal que você faça uma hidratação e aumente a produção do líquido e espere 3 horas em decúbito para que isso aconteça. Em relação à coluna vertebral, a gente tem um suprimento sanguíneo da medula, uma artéria importante da localização de T9 a T12, muitos pacientes que têm traumas nessa região podem ficar paraplégicos, ou se você fizer a oclusão dessa artéria, que a gente chama de artéria de Adam-Wicks, você pode levar a esse tipo de procedimento, de complicação. Aqui, o volume de 150 ml, aqui a anatomia da coluna, 33 vértebras, 12 torácicas, 5 lombares e 9 sacrais. Aqui a sua divisão. E eu tenho os 4 tipos de vértebras. As vértebras, a gente, aqui não dá para diferenciar o tamanho, mas quando a gente tiver a oportunidade lá no laboratório de habilidades, a gente tem como avaliar as vértebras cervicais, que estão em primeiro plano ali, no primeiro lugar, são bem delicadas, e vocês observem, olha a diferença, a seguir nós temos as
as vértebras torácicas, olha a diferença da vértebra torácica para a vértebra lombar. Então, eu tenho no meu forame, no meio da vértebra, eu tenho um forame bem delimitado. Por que esse forame está bem delimitado? Porque nesse lugar vai passar a minha medula espinhal de uma forma compacta. Em terceiro lugar, a gente tem uma vértebra lombar. Olha como é mais achatado esse forame oval. E por quê? Porque nesse momento, na vértebra lombar, a partir de L1 e L2, a minha medula, que antes era compacta e unida, ela começa nesse momento a ser o quê? A cauda equina. Então, acontece o quê? A disseminação, eles vão ficar em diversos filamentos. Então, não é necessário mais um forame oval daquela espessura. Outra diferença entre a vértebra lombar e a torácica é que a lombar, ela tem um corpo vertebral muito mais forte, porque sustenta o peso do corpo. A minha vértebra torácica é mais delicada, porque não é essa a função. A função dela é principalmente levar o nosso medula. E a sacral, que tem aquela forma peculiar. Então, aqui, ó, uma vértebra cervical, um processo espinhoso e um processo transverso bem delimitado. A vértebra lombar, você vê que o corpo dela é mais avantajado. E aqui, olha, essa seria o cone medular, essa eu posso dizer para vocês que é uma vértebra lombar. Por que eu posso dizer isso? Olha lá, eu já tenho a presença da cauda equina. E eu observo que o meu corpo vertebral é um corpo vertebral de maior estrutura. Aqui eu tenho um processo espinhoso avantajado, provavelmente essa vértebra é uma vértebra torácica. Né? Aqui eu tenho um forame vertebral evidenciado. Então, o meu saco dural, ele termina a nível de S2, e eu tenho nesse interior a minha medula espinhal e as minhas raízes nervosas, e vão terminar em L1, L2, e a partir daí eu tenho a minha cauda equina. Então, olha a disposição. Vocês observam que eu tenho os diversos gânglios espinhais, eles estão dispersos na minha coluna, ao redor da minha coluna, minha musculatura aproximadamente no paraespinhal. Existem diversas técnicas de bloqueios da dor, a gente vai ver isso mais à frente, em que eu faço o bloqueio desses gânglios espinhais, principalmente para alguns tipos de dor intratáveis, como o câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas é um câncer muito doloroso, então é necessário que você faça, às vezes não consegue nenhum tipo de opioide ou oral ou venoso, o paciente não consegue parar de sentir dor. Então, você faz, às vezes, bloqueios intervencionistas, e esses bloqueios intervencionistas vão ser feitos exatamente nessa região do gânglio espinhal, que vai inervar o determinado órgão. Então, aqui a gente tem uma distribuição das minhas meninges internas, aracnoide e a dura mater. Aqui eu tenho meu disco, e vocês observam, olha o nervo, ele tem a emergência nesses forames laterais, né? Então, a minha medula, isso aqui é uma vértebra torácica, porque a minha medula ainda não se dividiu em cauda equina. Aqui eu tenho a nível L4, L5, se eu não me engano, vamos contar aqui, L5. Eu tenho um tumor que está evidenciando no meu espaço, na minha medula. Quando eu vou fazer o meu bloqueio local, a melhor maneira, eu não devo fazer anestesia dentro da minha ferida. Não é uma boa técnica. O ideal é que eu faça, angule a minha seringa a 30, 45 graus e injete o meu anestésico ao redor, ou ao redor da minha lesão. Aqui puntiforme e aqui ao redor. Aqui é uma outra maneira, algum outro tipo de bloqueio local para ser utilizado, respeitando as doses que a gente falou lá no começo. Aqui outra figura. Então, tem
às vezes para procedimentos de artrocentese e artroscopia, ou pequenas cirurgias superficiais. Quando a gente fala em bloqueios no neuroeixo, o que eu quero dizer? Que eu estou acessando o sistema nervoso do meu paciente. A diferença entre a RAC e a peridural a localização é basicamente a mesma. A gente deve ir ali, ó, vocês observam o início da cauda equina, L1, L2, a melhor localização para a punção lombar em L3, L4, e a gente pode, por quê? Porque, na verdade, a chance de eu fazer um acidente de punção, um acidente de um trauma nas minhas raízes neurais, ela minimiza a partir de L3, L4. Se eu encostar numa raiz neural, eu posso ter um efeito discreto. É diferente do efeito se eu fizesse uma anestesia a nível de torácico. Então, existe o risco de eu lesar uma parte medular. É diferente da parte de abaixo de L1 e L2, onde eu só tenho ramos da cauda equina. Então, se eu lesar, vai ser apenas uma porção. Eu não devo causar nenhum tipo de manifestação definitiva. Se eu fizer uma lesão torácica, eu posso causar uma hemiplegia, uma hemiparesia, talvez até definitiva por causa da extensão da minha lesão. Então, a anestesia, o bloqueio subaracnoide, ou RAC anestesia, eu vou acessar em L3, L4 e eu vou perfurar minha dura mater. Ao perfurar minha dura mater, vai vir o líquido que banha, que a gente já viu, e ele vai gotejar, então eu tenho certeza que eu estou na minha localização adequada. Aqui outra imagem. Diferentemente do bloqueio peridural, o peridural eu não perfuro a minha membrana dura mater, eu tenho que parar antes de perfurar a dura mater. E como que eu vou fazer isso? Então, existem técnicas para isso. A gente vai acessando suavemente. Lembrando que o espaço peridural é um espaço antes da perfuração, então é um espaço que tem uma pressão negativa, ele não existe, na verdade é um espaço virtual, porque eu tenho as minhas meninges coladas. Quando eu acesso com a minha agulha, eu vou ter o quê? Uma perda súbita da minha pressão. Então, essa pressão negativa, ela vai gerar, eu vou perder a minha pressão. Então, eu vou gerar uma alteração na sensibilidade, e aí eu vou saber que eu estou no espaço certo. Hoje nós temos alguns tipos de seringas que vem com uma pipeta, e quando você acessa o espaço peridural, porque ali as pressões estarão ausentes, essa pipeta vai fazer o quê? Ela vai murchar. Então, também é um indicativo de que você está na localização correta. E o bloqueio peridural, ele tem sido muito utilizado, principalmente na passagem do catéter, que é o ideal para a gente fazer analgesia no pós-operatório. Aqui a gente tem um vídeo que a gente visualizar é muito melhor do que falar. Então, aqui a gente tem, olha, esse desenho é bonito, ele tem uma distribuição da nossa medula, olha, os gânglios espinhais paravertebrais, toda a cadeia ganglionária e a distribuição da nossa inervação sensitiva e dolorosa. Então, a gente vai injetar o anestésico e você vai ter uma anestesia nos seus, a partir daquele determinado nível que você quis colocar sua anestesia. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma anestesia para uma esterectomia, retirada do meu útero e ovários, eu sei que a minha inervação uterina é em T6. Então, eu tenho que deixar o meu nível sensitivo eu tenho que bloquear até as fibras de T6. Então, a linha mamilar T2, apêndice estifoide T4, e eu tenho que deixar um pouquinho abaixo do meu apêndice estifoide. T12, as cristas ilíacas. Então, aqui eu vou fazer uma RAC anestesia, eu vou fazer a asepsia do local, vou fazer a anestesia da pele,
Ele aqui ele fez o desconforto em 3 pontos. A gente não comumente faz só anestesia local com xilocaína. E olha, eu vou injetar o meu anestésico, ó lá, eu vou passar minha agulha pela pele, tecido celular subcutâneo e perfurei a dura mater. Qual a localização? Entre L3 e L4 seria a melhor localização. E vou jogar o meu anestésico local, conforme eu falei, hoje 10, 12 miligramas no máximo, em contato íntimo com meus nervos. A peridural, olha, eu não perfuro a dura mater, mas a punção é no mesmo local. Então, eu vou fazer a diferença de punção, a diferença de pressão, e eu vou, então, atingir o espaço peridural e passar o meu catéter para fazer, principalmente, analgesia com opioide durante a cirurgia e no pós-operatório imediato. Esse catéter pode ficar, a gente pode ir refazendo aquela cirurgia oncológica de grande intensidade, de grande duração, elas podem ser feitas durante até uma semana. A gente deixa geralmente entre 48 horas, 24 a 48 horas, que é o período de maior índice de dor. Está comprovado que a peridural, ela faz uma vasodilatação e melhora, então diminui a incidência de fenômenos tromboembólicos e também, com a ausência de dor, a recuperação do paciente é bem mais precoce. E a vasodilatação, ela é bem legal, principalmente quando você faz anastomoses em grandes cirurgias abdominais, que você precisa que o aporte sanguíneo seja de boa qualidade. Então, é uma ótima indicação. Porque a gente tem outro esqueminha, você vai fazer pele, ligamento supraespinhoso, ligamento interespinhoso, é o supra e o infraespinhoso, e o ligamento amarelo. O ligamento amarelo, ele funciona como um músculo. Então, quando você atinge o ligamento amarelo, você sabe que você está na localização adequada. Aqui a gente vai, ó, introduz a nossa agulha, perfurei, né, o meu ligamento amarelo. Geralmente, logo após o ligamento amarelo, a gente já tem o espaço peridural. O espaço peridural é muito... Se eu fosse fazer peridural, eu ia parar aí. Como eu continuei, eu vou ao espaço subaracnoideu. Fui lá no espaço subaracnoideu e então eu pingo o meu líquor e eu vou então injetar o meu anestésico local. Vocês observem que a quantidade de anestésico a ser utilizada para causar o bloqueio da condução do impulso elétrico é uma quantidade muito pequena, porque tem contato íntimo com meus nervos, né? Aqui a gente tem uma anestesia em criança, a gente pode fazer raquianestesia, tá vendo? Sempre monitorado e com acesso venoso, porque a raquianestesia, com a utilização do anestésico local, ele pode causar uma vasodilatação importante, e isso pode levar à hipotensão, e você precisa corrigir essa hipotensão causada pela sua anestesia. Então, se você não tiver uma veia e você não corrigir, o paciente pode evoluir com parada cardíaca. Então, não se faz anestesia nem punção sem um acesso venoso. Aqui ele está injetando rapidamente, não é assim. Você tem que, por isso que ele botou o vídeo acelerado 5 vezes, porque tem que ser, a gente se injeta numa velocidade bem menor, para que você não ocorram alterações hemodinâmicas importantes e abruptas, que isso pode levar à parada cardíaca e alterações você ficar com dificuldade para corrigir bradicardia e hipotensão. Outro tipo de anestesia que a gente pode fazer com anestésico local são os bloqueios de plexo, é aquilo que a gente estava falando, olha aqui a anatomia, eu posso acessar meu plexo braquial através do pescoço, principalmente para cirurgias de membro ortopédicas ou vasculares de membro superior, ombro e braço, e axilares, ó, essa aqui a gente chama, é um bloqueio tipo INE, é um bloqueio interescalênico que a gente faz utilizando para bloquear
as fibras bem do plexo braquial na sua porção mais anterior. Se a sua fratura, a sua lesão é no cotovelo e antebraço e mão, você pode acessar via axilar. Então, a gente fazia as cegas e buscava parestesia no membro. Isso não é uma boa técnica. Então, hoje a gente só faz os bloqueios de plexo com a visualização do ultrassom. Com o ultrassom, você vai usar uma quantidade menor de anestésico local e, além disso, você também vai saber o quê? Realmente eu estou na localização adequada, eu vou poder fazer bom anestesia, estou fazendo no lugar certo, não é mais admissível que você faça às cegas. A gente não fazia porque não existia tecnologia, isso já não é mais a justificativa atual. Então, aqui vocês observam, aqui vai ser uma imagem, vamos buscar, olha lá, a ponta da agulha, tá vendo? Ela está entrando, e vocês observam que eu tenho uma circular. Então, olha, ele está injetando anestésico, olha como está aumentando, olha, tem 2 bolinhas, a gente chama isso de pilha de moedas. É claro que isso não é feito assim, a gente vai fazendo com treinamento, mas dá para visualizar. Ó, junto aos troncos superiores e médios, a gente tem aquelas pilhas, olha lá, outra injeção de anestésico, a quantidade de anestésico vai ser 3 ml, ó, e a gente consegue observar ao redor do endoneuro e do perineuro. E ali no tronco inferior, ó, a gente também vai jogar mais 3 ml de anestésico local. Então, para quem fazia 60 ml, e fazia cegas, hoje a gente consegue visualizar exatamente, ó, a nossa injeção. Eu acho essa imagem, essa primeira imagem, tem 3 imagens circulares, são 3 moedas, dá para você visualizar perfeitamente os seus troncos, troncos do plexo braquial. Outro tipo de bloqueio periférico que a gente tem investido são os bloqueios, tanto aqui ele está bloqueando o mediano para a mão, pequenas lesões na mão. Lembre-se, nunca utilizar adrenalina nessas anestesias de extremidades, nunca nesses bloqueios distais. Aqui a gente um outro tipo, você vai fazer o bloqueio, esse bloqueio periférico, principalmente nos pacientes com diabetes. Às vezes o paciente tem uma má função, está descompensado, e que o doutor cirurgião vascular, ele quer fazer um debridamento no dedo, ou fazer tem uma necrose de pé, que ele quer fazer um debridamento, ou então uma amputação de algum dedo. Então, aí você faz um bloqueio periférico, porque às vezes a raquianestesia ou a anestesia geral, elas vão levar a uma instabilidade hemodinâmica maior do que o paciente possui no momento. Então, o paciente diabético, às vezes a gente utiliza esses anestésicos locais em bloqueios periféricos. Aí você vai ver, mas o tecido está infectado, vai pegar o anestésico? A gente não vai fazer anestesia no tecido infectado, a gente vai fazer no tronco do nervo periférico que atende. Então, com o uso do ultrassom, isso a gente consegue fazer de uma forma bem específica e pode utilizar com o mínimo de efeitos colaterais. E você lembrando que o paciente que tem desautonomia, então ele tem menos dor. Então, às vezes, você consegue realmente uma estabilidade e o pouco de dor que ele tem com o ultrassom você consegue eliminar completamente, fazendo uma cirurgia, uma anestesia de qualidade com maior número, com maior vantagem, maior qualidade. Aqui a gente faz um outro tipo de anestesia, aqui é outro tipo de anestesia que a gente faz, só que aqui o bloqueio peribulbar, que é a anestesia para catarata. Então a gente faz a injeção de anestésico embaixo da pálpebra, nessa localização, se vocês palparem, vocês vão ter uma depressão, e você vai jogar um anestésico atrás, é o peribulbar.
e realmente existe a complicação, então tem que ser feito com a técnica anatômica, tem que conhecer, existe a complicação de você perfurar o nervo óptico ou a artéria retiniana e você fazer uma hemorragia vítrea, e isso pode realmente levar à cegueira. Mas eu, nesses anos todos de anestesia, nunca vi esse tipo de complicação. Já a gente vê relato na literatura, mas graças a Deus eu nunca vi. Hoje em dia, esse tipo de anestesia, olha lá, a palpação desse arco, da órbita, a gente quase com o advento observa, gente, que vai cair a pálpebra, isso significa que o bloqueio está no lugar certo, ele faz um Claude Bernard Horner, porque você está bloqueando e isso significa que está bem adequado. Vocês vão ver que o olho vai quase fechar. Então, como estava falando, hoje a gente praticamente não usa porque a gente faz a facoemulsificação a laser, que é um procedimento muito menos doloroso. Então, você acaba fazendo anestesia com colírio anestésico e uma sedação. Mas ainda a gente faz anestesia para os olhos dessa maneira, com bloqueio peribulbar, que é fazendo para aquelas cataratas maduras, ou às vezes tem associação de glaucoma, então é necessário que você faça esse tipo de bloqueio anestésico. Então, é bem indicado. E a gente vai fazer com o quê? Bupivacaína também, mas agora a gente tem utilizado porque a absorção de bupivacaína pode levar a algum desconforto no coração, ou o gosto metálico, ou ela tem um potencial, como vocês viram, é mais seguro fazer a ropivacaína, e a gente faz a ropivacaína e a resposta é muito adequada. Ela é um anestésico tipo amida, bem potente, e ela pode não ser tão potente quanto a bupivacaína, mas não é necessário, o paciente relata bastante conforto e o doutor oftalmologista pode fazer o procedimento tranquilamente. Então, hoje era isso que eu tinha para dizer para vocês. Vocês tiverem, vamos ver se vocês têm alguma pergunta. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, fique à vontade para fazer. O que eu quero deixar de mensagem para vocês é o seguinte: surgindo novos anestésicos, surgindo descobertas, que isso vai acontecer. Hoje vocês ainda não formaram, mas daqui a pouquinho vocês não vão estar nesse meio acadêmico, ainda vão fazer residência ou não. Como identificar um anestésico local? Como identificar as potencialidades? Quais as qualidades, quais os defeitos? A gente tem que saber lipossolubilidade, dá uma olhadinha no perfil da droga, lipossolubilidade, ligação à proteína e para você saber a sua toxicidade. E saber quanto vai início de ação, APK. A Cíntia fez uma pergunta que a gente vai utilizar para gestante. A gente utiliza a bupivacaína mesmo. O que a gente modifica é, se a paciente está em sofrimento fetal, em vez de você usar uma dose mais alta, você vai diminuir a dose. Por quê? Porque a gente sabe que o paciente com sofrimento fetal, o anestésico em uso excessivo, você pode fazer o quê? Você pode levar a piorar esse sofrimento fetal. Na analgesia do trabalho de parto, quando você passa o catéter, e você não vai passar o catéter, você não vai fazer a raquianestesia, você vai fazer o quê? Passa o catéter no espaço peridural. Então, você passa e você utiliza a ropivacaína, que é uma anestésica. Antes a gente utilizava a bupivacaína, a gente utiliza hoje a ropivacaína, porque as membranas, ele passa muito através das membranas, absorve muito pelo bebê, vai ficar um tempo maior que a paciente está evoluindo o trabalho de parto. Então, você pega a ropivacaína e dilui muitas vezes. Então, em vez de fazer a 1%, a gente faz a 0,25%, por exemplo. Então, você vai utilizar o mesmo anestésico, ou a ROP ou a BUP. O que vai mudar? Principalmente nos pacientes que têm um sofrimento fetal agudo, de modo geral a gestante, mas com ênfase nesse paciente com sofrimento fetal, você vai ajustar a dose do anestésico, sabe? Para você diminuir a absorção e para que você possa ter mais segurança em relação a essa anestesia. Tá bem?